Então, eu vou pedir para o professor Maurício aí começar a exposição. Você vai falar sobre a parte do contrato, não é isso, Maurício? Assim, depois vamos tecer os comentários sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da medida. Mas vamos ver o que ela trouxe, para depois a gente adentrar a eventual crítica de constitucionalidade, inconstitucionalidade, ou lacunas que a gente percebeu algumas aqui. Tudo bem, Maurício? Alex? Tudo bem, combinado. Então, manda, a bola está contigo. Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença aí de todos. Com certeza, uma medida provisória tão recente, né? Ela é uma medida provisória que foi editada no dia 1º de abril, mas que, na realidade, só saiu publicada mesmo às primeiras horas do dia 2, né? Ou seja, ela é muito recente, já gerou bastante polêmica, por esse motivo que a gente não vai aqui pretender nem esgotar o assunto, nem tirar conclusões totalmente fechadas, né? Aliás, a gente até já sabe que existe, inclusive, já ação direta de constitucionalidade distribuída junto ao Supremo Tribunal Federal, justamente para avaliar essa questão da constitucionalidade, ainda que liminar. Mas o objetivo agora, inicialmente, antes da gente prosseguir nos nossos debates, é entender um pouquinho o que trouxe de novidade essa medida provisória, né? Qual que é a grande mudança ou quais são os direitos que ela assegura aos empregadores e empregados no que diz respeito à possibilidade de passar por esse período da pandemia, da calamidade pública, com o menor impacto possível no que diz respeito aos empregos já existentes, né? A medida provisória encontrou 2 mecanismos para poder minimizar o impacto dos encargos trabalhistas em relação aos empregadores e, ao mesmo tempo, em que, com isso, visa buscar a proteção dos empregos, né? Evitar uma quantidade exacerbada de rescisões de contrato de trabalho. Uma das modalidades pelas quais a medida provisória busca essa a redução de encargos é através da possibilidade estabelecida entre as partes, empregados e empregadores, de buscar a redução do salário com a respectiva redução proporcional da jornada de trabalho. A medida provisória estabeleceu 3 patamares possíveis de redução proporcional de salário e de jornada. A redução de 25%, a de 50% e a de 70%. Já a primeira pergunta que eu já ouvi colegas fazerem é o seguinte: se a medida provisória busca preservar o valor do salário hora, ou seja, só se reduz o salário proporcionalmente à redução da jornada, não estaria sendo aí preservado o princípio da irredutibilidade salarial? E, sem querer já polemizar, mas para mim parece que é muito claro que reduzir jornada e reduzir salário, ainda que proporcionalmente, significa, sim, reduzir salário, né? Isso não resta a menor dúvida. Aliás, até em algumas situações, a legislação trabalhista até permite a própria rescisão indireta por parte do empregado quando existe uma redução de tarefas que justificaria a redução da percepção de salário por parte do empregado. Mas, enfim, são esses 3 patamares de redução salarial com a respectiva redução proporcional da jornada de trabalho, 25, 50 e 70. Essa redução pode ser concedida por um período máximo de 90 dias, é o que diz a medida provisória, e quando houver a redução, haverá uma compensação financeira bancada pela União, dependendo do caso. Se a redução for de 25% do salário promovida pelo empregador, a União arcará com o pagamento de 25% do seguro-desemprego a que teria direito esse trabalhador especificamente, ao teto máximo que ele teria direito. Já se a redução for de 50%, a União arcaria com o valor de 50% também daquele valor máximo que esse trabalhador especificamente receberia a título de seguro-desemprego, e assim sucessivamente. Desconto de 70%,
pagamento pela União de 70% do máximo que esse trabalhador especificamente receberia a título de seguro-desemprego. Essa também é outra conclusão que a gente já pode ter aqui, o seguinte, que na grande maioria dos casos haverá um impacto de redução salarial por parte do trabalhador. Em alguns casos mais, em outros casos menos. Já vamos discutir já mais para frente a questão da constitucionalidade em decorrência disso, né? Agora, qual é a modalidade contratual que autoriza a adoção dessas reduções salariais e de jornada? Isso pode ser feito através de acordo individual escrito e através de negociação coletiva. Através de negociação coletiva, sempre, em todos os casos. Já através de acordo individual escrito, em alguns casos especificamente. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, se a redução pretendida for a de 25% do salário, essa negociação, independentemente da faixa salarial do empregado, pode ser feita por acordo individual escrito ou por negociação coletiva. Já, se a faixa salarial for de 50 ou de 70, isso dependerá da faixa salarial desse trabalhador que está sofrendo essa redução. O que diz a medida provisória é o seguinte, que se a faixa salarial do trabalhador for menor do que R$ 3.135 ou maior do que 2 vezes o teto do benefício previdenciário, que hoje dá alguma coisa em torno de R$ 12.202, alguma coisa, nessas hipóteses, a adoção da redução salarial pela faixa de 50% ou de 70% poderá ser realizada através de acordo individual escrito ou de negociação coletiva. Já quando nós falamos da faixa salarial compreendida entre esses dois patamares, ou seja, salário que for superior a 3.135 e inferior a 12.202, nessa hipótese, só admite-se a redução salarial nos patamares de 50 e 70, mediante negociação coletiva. Pode surgir aí a primeira indagação, né? Qual que foi a intenção do legislador a se criar um critério dessa natureza? Ora, se o trabalhador ganha menos do que 3.135 ou mais do que 12.202, porque para esses trabalhadores dispensa-se a negociação coletiva e para aqueles que estão nesse miolo entre 3.135 e 12.202, não, há necessidade de negociação coletiva. O governo tentou explicar o seu critério. O critério estabelecido pelo governo é o seguinte: em relação àqueles que ganham menos do que R$ 3.135, essa é a faixa salarial que, se adotada a redução salarial, é que sofrerão menor impacto no salário, somado o salário que será pago com a redução, mais o benefício concedido pelo governo. Portanto, o impacto financeiro para essa faixa de trabalhadores é bem menor, se comparado às demais. E em relação àqueles trabalhadores que ganham mais do que R$ 12.202, a justificativa está inserida naquela figura trazida pela reforma trabalhista, o chamado trabalhador hipersuficiente, aquele previsto no parágrafo único do artigo 444. Né? Diz lá a legislação que, se o trabalhador ganhar mais do que 2 vezes o teto de benefício previdenciário e tiver curso superior, ele tem autonomia privada para negociar diretamente com o empregador, através de acordo individual escrito, sem a participação do sindicato, aqueles temas de direito do trabalho que estão elencados naquele rol exemplificativo do artigo 611-A da CLT. Justamente aquele artigo que fala que o negociado deve prevalecer sobre o legislado. O parágrafo único do artigo 444 diz que esse trabalhador hipersuficiente, ele pode negociar diretamente, através de acordo individual com o seu empregador, todos aqueles itens, sem a necessidade de participação do sindicato, sendo que as cláusulas decorrentes dessa negociação individual terão o mesmo peso que teria uma negociação coletiva.
É por esse motivo que o governo entendeu que para esses trabalhadores hipersuficientes seria possível a negociação através de um acordo individual escrito e não através de uma negociação coletiva, né? Haveria uma permissão, vamos dizer assim, na CLT, né? Então, só copiar. Maurício, eu não entendi. Então, só para arredondar, todos os trabalhadores, de uma forma geral, podem negociar a redução de 25%, correto? Essa é a ideia. Perfeitamente, independentemente do salário. Independentemente do salário dele, ele pode negociar aí individualmente, tá? Só para a escala maior de 50% e 70%, é que alguns só mediante acordo coletivo, correto? É isso. E ainda existe uma menção interessante da medida provisória, que é o seguinte, fica autorizada a negociação em patamares diferentes do que essas 3 escalas. Isso é autorizado. Porém, o benefício que será complementado pela União ou será zero, se a negociação for inferior, a determinar uma redução salarial inferior a 25%, é o artigo 11 que o Romeu está colocando para a gente aqui, né? E o benefício será de 25% se a redução estiver compreendida entre 25% do salário e 50%, e finalmente o benefício será de 50%, sempre considerando a base de cálculo lá do artigo 6º, para redução de jornada de salário igual ou superior a 50%, inferior a 70%. Ou seja, a tendência é que se negocie nessas 3 faixas exclusivas. Por negociação coletiva, pode-se negociar fora dessas faixas, mas os benefícios, o valor dos benefícios pagos pela União serão sempre, o tal do BEPER, né? Serão sempre ou 0, ou 25, ou 50, ou 70. Perfeito. Acho que por hora, para a gente iniciar os debates, eram essas as considerações iniciais a respeito da redução, né? Perfeito. A gente vai voltando aqui, só vou passar para o Alex dar a visão dele sobre as considerações dele sobre a questão da suspensão. Tudo bem, Alex? Manda ver. Tá certo, Romeu. Mandei. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Enquanto os professores estão falando, eu estou passeando pela norma, tá? Se vocês quiserem mencionar, Alex, Maurício, os artigos, eu vou lá e mostro o pessoal só para a gente acompanhar junto. Tá ótimo, fica mais fácil, né, para a interação. E vocês estão falando também, ó, mostra aí tal artigo e eu vou mostrando para o pessoal aqui também. Tá certo. Então, boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos. É mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Para quem estava aqui na sexta-feira passada, não é? Meu muito obrigado de novo, e para os novos, sejam muito bem-vindos e também agradeço da mesma forma. Sexta-feira passada, eu brincava aqui com o Romeu, né, no início de hoje, parecia que estava tudo resolvido, né, pessoal? O artigo 18 havia sido revogado, parecia que a questão da inconstitucionalidade havia sido superada pela decisão do ministro Marco Aurélio, e ainda o professor Maurício falou brincando, pessoal, não se precipitem até que venha a próxima medida provisória, não é? E ela veio, né, Alex? E ela, infalivelmente, se apresentou aí na calada da noite, né, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Vocês já me conhecem, quem não me conhece, meu nome é Alex Rezende, como está na apresentação. Estou à disposição aí para qualquer dúvida, para um bate-papo. Como o professor Romeu disse, essas são as primeiras impressões, não é? São impressões didáticas aqui, colaborativas. A nossa intenção é de efetivamente melhorar aí a situação para todo mundo, porque todo mundo tem dúvidas mais do que certezas, com toda a certeza, com o perdão da redundância. Então, pessoal, como o professor Maurício muito bem explicou, a medida provisória 936, ela traz 2 situações aí, né, vamos dizer assim, episódicas, excepcionais, para a superação desse momento de crise. Então, seria a redução de jornada com a consequente redução salarial e também a suspensão do contrato de trabalho. Só para contextualizar, pessoal, muita gente, né, às vezes não é do direito ou às vezes esse tipo de conceito passou despercebido. Eu só queria que os senhores relembrassem que, para fins didáticos, jurisprudenciais e doutrinários,
existe uma importante diferença entre suspensão típica e atípica, ou entre suspensão e interrupção contratual, não é? Então, a suspensão típica seria aquela em que o trabalho não é prestado e também não há percepção de salário. Então, nós temos aqui uma quebra das duas obrigações, não é? A quebra de prestar serviços e a quebra de pagamento de salários. A primeira pelo empregado, a segunda pelo empregador. Na suspensão atípica ou interrupção, pessoal, não há a prestação do trabalho, mas há o pagamento salarial. Não é? Então, por exemplo, seriam as férias. Não há o trabalho, mas as férias são remuneradas. Então, é um período de interrupção contratual e não suspensão contratual. Então, para a gente deixar bem claro, o que essa medida provisória traz é efetivamente a suspensão contratual típica, em que não há prestação de, de trabalho e também não há o recebimento de salário. Não é? Nós vamos ver aqui que existe hipótese de um pagamento de uma bolsa complementação, uma ajuda de custo pelo empregador, mas isso não tem natureza salarial. A norma é bastante clara em estabelecer que esta complementação se dá a título indenizatório. Então, não se trata de uma interrupção. Então, a medida, pessoal, de suspensão contratual que nós temos aqui, com previsão no artigo 6º, ela traz algumas hipóteses específicas para nós pensarmos. Então, a primeira dela seria efetivamente a suspensão completa do contrato de trabalho e a remuneração desse período ficaria a cargo da União, não é? A base de cálculo seria aquela mesma citada pelo professor Maurício, que corresponde ao benefício do seguro-desemprego a que aquele empregado teria direito se dispensado fosse, não é? Então, nós temos lá aquela gradação da lei de seguro-desemprego. Então, de acordo com a faixa salarial de cada um, é que corresponderá essa ajuda de custo que será percebida pelo empregado da União. Então, a União paga esse tipo de ajuda de custo. E nós temos duas hipóteses. Para aquelas empresas que contarem com o faturamento bruto do ano de 2019 inferior a R$ 4.800.000, então a ajuda de custo da União é de 100% desse benefício do seguro-desemprego. A União vai pagar os 100% desses valores para as empresas que possuíram faturamento bruto anual em 2019 inferior a R$ 4.800. Então, para essas empresas que possuíram essa receita superior a R$ 4.800.000, então, nesses casos, pessoal, a União arcará com 70% daquele benefício. Ou seja, o empregador dará uma bolsa, uma ajuda de custo, uma complementação de 30%, que não possui natureza salarial, pessoal. Esses 30% possuem natureza indenizatória e a norma é expressa em dizer que não é base de cálculo para contribuições previdenciárias, para imposto de renda, para fundo de garantia por tempo de serviço. Então, esse valor não é salarial, é um valor indenizatório. Não há encargos fiscais e tributários sobre eles. Percebem? Além disso, pessoal, não depende de nenhum período aquisitivo essa suspensão. Não importa, para fins dessa medida provisória, se o empregado está trabalhando para a empresa há 5 anos, há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses. Não existe período aquisitivo para fins proporcionais ou de recebimento desses benefícios. Todos os contratos podem ser suspensos nos termos da medida provisória 926, e aí a ajuda de custo por parte da União será gradativa de acordo com esse critério de receita de R$ 4.800.000. Outra formalidade, pessoal, é que isso pode se dar por acordo individual escrito. Acordo individual escrito este, que pode ser, por exemplo, um termo aditivo do contrato de trabalho ou um termo mesmo específico para esta finalidade, e o empregado deve ser participado, deve ser informado a respeito disso, com 2 dias corridos, e não úteis, 2 dias corridos de antecedência, pessoal. E aí, como essa suspensão gera a efetiva paralisação das obrigações das partes,
com exceção daquelas de boa-fé, né, pessoal, que podem, inclusive, se tiver alguma violação à imagem da empresa, alguma coisa desse tipo durante este período de suspensão, pode ocasionar a dispensa por justa causa, assim como se existir algum ato da empresa que promova uma violação aos termos do artigo 483, por exemplo, pode dar ensejo à rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, a suspensão, pessoal, ela, obviamente, ela paralisa as obrigações principais, mas não as obrigações secundárias do contrato de trabalho, não é? E aí, outra consequência seria, pessoal, os empregados terão direito a todos os benefícios, diz lá o artigo 6º. Isso seriam os benefícios convencionais, aqueles que forem voluntariamente oferecidos pela empresa, isso se mantém. E outra questão que eu achei bastante importante de ser observado, pessoal, e aí quem advoga para empregados, isso é bastante importante que isso seja dito e reste esclarecido, é que a medida provisória diz que os empregados durante esse período de suspensão, eles poderão contribuir como segurados facultativos da Previdência Social, não é? Para quem não se lembra, pessoal, lá no artigo 14 da Lei 8212 de 1991, que é a Lei de Custeio da Previdência Social, ela diz lá quem são os empregados facultativos, não é? E são aquelas pessoas que não possuem um vínculo formal, geralmente os informais, mas que têm atividade, e eles podem facultativamente contribuir para que este período seja contado para fins de aposentadoria e os benefícios da Previdência. Então, como não é possível estabelecer um benefício sem a respectiva fonte de custeio, se o legislador por parte do executivo, né, mas não deixa de ser legislador, se ele estabeleceu que durante esse período não haverá repercussões fiscais e tributárias, então ele está dizendo que não tem custeio para a Previdência Social durante esse período de suspensão. E é por isso que esse período que o contrato estiver suspenso, não vai contar para fins de aposentadoria e outros benefícios do empregado, a menos que ele, de forma voluntária, contribua para a Previdência Social na condição de facultativo. Entenderam até aqui, pessoal? Outra questão aqui, pessoal, é que o limite dessa suspensão, como disse lá o professor Maurício, o limite dessa medida provisória, dessas medidas, seria de 90 dias. Contudo, para a suspensão do contrato de trabalho, se estabeleceu que só é possível a suspensão por 60 dias, sendo possível a quebra disso ou o fracionamento disso em 2 períodos. Contudo, esses 2 períodos, pessoal, eles precisam iniciar e terminar dentro desse período de 90 dias, porque o artigo 16 ele é expresso em dizer que as medidas dessa medida provisória devem encerrar em 90 dias ou só devem perdurar por 90 dias. Então, eu dou um exemplo para os senhores. Se a empresa que os senhores assessoram possui, de repente, um estoque grande ou um problema de produção neste momento, então eu sugeriria que suspendesse por 30 dias o contrato, então o empregado volta, trabalha 30 dias, e aí pode ser suspenso por mais 60 dias, percebem? Por mais 30 dias, perdão. Se dá uma questão intercalada, mas tem que se observar o período máximo de 90 dias. Outra observação importante, pessoal, é que não podem ser mantidas, obviamente, as obrigações contratuais, ou seja, se tratar de uma simulação, de uma fraude, em que se pretenda a suspensão do contrato de trabalho apenas para o recebimento desse benefício da União, e, em verdade, o empregado continua trabalhando, seja remotamente, por teletrabalho ou qualquer outro meio, essa medida de suspensão estará descaracterizada, como é expresso, parágrafo 4º, e aí todos os valores eles passam a ser devidos, porque, obviamente, se tratou de uma simulação entre as partes para fins de violação da ordem pública e do dinheiro público. Tá certo, pessoal? Então, como medida de suspensão, inicialmente, para que nós possamos dar andamento aqui nos outros temas, seriam essas as observações. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Alex. Bom, eu separei aqui 5, 6 observações de caráter, condições gerais, vamos dizer assim, e eu vou apontando e depois a gente volta aí para, né, situações específicas aí, se vocês, Alex e Maurício, quiserem já ir separando. Eu separei 3 aqui, mas acho que tem várias ainda aí, né? Mas vamos lá. A primeira observação que eu faço é em relação à garantia de emprego, artigo 10.
O artigo 10, vamos lá, e eu vou passeando com vocês por ele aqui. Vamos lá? Aqui. Vamos lá. Espera aí que ele já vai entrar aqui. Vamos lá, aqui, artigo 10. Vamos lá, olha. O que a gente chama de garantia provisória de emprego, tanto para o contrato, para redução de salário, quanto para a suspensão do contrato, o trabalhador vai ter que ter, né, ou vai ter previsão no contrato, ou nem precisa ter previsão no contrato necessariamente, porque já está na medida aqui, mas ele terá o prazo de garantia de emprego é o dobro daquele em que o contrato de redução salarial ou suspensão foi celebrado. Significa que se for celebrado por 2 meses, o empregado terá 4 meses, vamos dizer assim, de estabilidade, de garantia de emprego. Os 2 meses do contrato e mais 2 meses após o retorno às atividades. Se for no caso do contrato para redução, que pode ser celebrado por até 90 dias, e assim for feito no caso concreto, esse trabalhador ele terá os 90 dias do contrato de garantia de emprego, não pode ser dispensado naquele período, e mais 3 meses após o seu retorno ao trabalho. Isso está aqui no artigo 10, né, e deixa bem claro, inclusive com as respectivas punições, e aqui houve uma relativização em relação à quebra dessa estabilidade. A gente está acostumado no direito do trabalho normal, me perdoem os colegas que talvez não sejam da área, depois a gente fica aberta a esclarecimentos, mas a regra comum do direito do trabalho é o quê? Se um trabalhador tem um período de garantia de emprego e, eventualmente, o empregador dispensa o empregado nesse período, a jurisprudência é pacífica na Justiça do Trabalho que o empregador será obrigado, se for o caso, lógico, né, se ele tiver dispensado sem justa causa o empregado, será obrigado a indenizar todo o período que remanesce da garantia de emprego. É muito comum a gestante, por exemplo, que tem garantia de emprego desde a concepção até 5 meses após o nascimento da criança, se ela é dispensada, faltando, por exemplo, 10 meses dessa garantia, se o empregador for condenado a indenizá-la, vai ser condenado a indenizá-la pelos 10 meses. No caso aqui dessa garantia da MP 936, olha o que fala. A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período da garantia, portanto, é possível dispensar o empregado durante o período da garantia? É possível, e a lei traz uma punição específica. Sujeitará o empregador aqui ao pagamento das parcelas rescisórias previstas na legislação, ou seja, das parcelas das verbas rescisórias que ele teria direito se ele fosse dispensado, mas não do remanescente do período de garantia dele. Vou dar um exemplo já. E a multa será, olha aqui, de 50% do salário, ou dos salários, a que o empregado teria direito no período de garantia de emprego. Vamos imaginar que o empregador fez um contrato de redução de salário por 2 meses. Passou o primeiro mês e falou, não dá mesmo, vou rescindir o contrato, vou fechar a empresa, enfim, vou rescindir o contrato com alguns empregados. Bom, faltava 1 mês de garantia de emprego. A punição será pagar, além das verbas rescisórias, uma multa de 50% do salário de 1 mês, que ainda remanescia de garantia para aquele empregado. Se a redução salarial tiver ocorrido naquele percentual de 25% a 49%. Estou dizendo 49% porque é inferior a 50%. Se a redução for pactuada, for daquelas de 70%, foi daquelas entre 50% e 70%, ou, na verdade, 50% a 69%, que a lei diz inferior a 70%, vai pagar uma multa, olha aqui, de 75% do salário correspondente ao período remanescente de garantia de emprego. E se for o caso daquelas situações em que o acordo for de redução do salário, né, a 70%, ou de suspensão do tempo temporário do contrato de trabalho, a multa será de 100% dos salários que teria direito de receber pelo restante da garantia provisória. Aqui, então, a lei também deu uma relativizada na multa que será paga pelo patrão em caso de quebra ou dispensa do empregado no período da celebração do contrato, seja de redução salarial, seja de suspensão do contrato. Uma outra observação é que
todos os empregados, perdão, o Maurício já falou isso aqui, desculpa. Você me permite só um adendo? Por favor, Maurício. Tem gente interpretando que, pela forma como está colocado na condicional, né? O empregado, Vamos dar uma lista. 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia. Teria, caso não fosse negociado redução, né? 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória de emprego, na hipótese de redução de jornada do salário igual ou superior a 25%, ou seja, entre 25% e 50%. O empregado fez lá, ganhava R$2.000, fez um acordo de redução de 25%, vai ganhar R$1.500. 2 meses de contrato. O primeiro mês é rompido o contrato de trabalho, sobrava 1 mês de garantia de emprego. Esse empregado teria direito de receber 50% do salário a que teria direito no período de garantia provisória. Olha bem. Parece 2.000 ou 1.500? O meu modo de ver né? A garantia de emprego ela só se inicia quando extintas essas condições de redução e de suspensão, não é isso? Perfeito. Então, extinta essa condição, se inicia a garantia de emprego somente quando retomadas as condições naturais de trabalho. Perfeito. Se retomadas as condições naturais de trabalho, o salário que é devido durante a garantia de emprego é o salário cheio, e não o salário reduzido ao tempo lá de trás, não é isso? Essa é a minha visão. Maurício, você e Alex estão com 50% do... Cadê aqui? Não, eu não estou, na verdade, eu estou em cima do muro. A primeira leitura que eu fiz em relação a esse dispositivo me fez entender claramente que essa multa seria sobre o salário que havia sido negociado entre as partes, através de acordo individual escrito ou por negociação coletiva, porque a redação diz que a multa seria de 50% sobre o salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória. Ou Sim. seja, se ele tivesse no período de garantia provisória, ele estaria adstrito àquele acordo. 1.500 e não 2.000. Né? Mas tem surgido uma discussão acadêmica realmente questionando esse entendimento e defendendo a ideia que essa colocação do verbo no seu tempo condicional, ou seja, a base de cálculo é o salário que o empregado teria direito nesse período de garantia. Qual que é o salário que ele teria direito? Seria o salário convencional. Não, e olha que interessante, mas para colocar mais pimenta. Na verdade, não. Durante o período do contrato, ele teria direito ao salário reduzido. Tá? Mas, porém, durante o período após ele voltar, o contrato dele é completo, porque já acabou a vigência do contrato. Percebe? Então, olha o imbróglio aí, ou seja, durante esse período de 1 mês, no caso do exemplo que eu dei, né, uma redução de salário por 2 meses, o empregado teria garantia de emprego por 4 meses. No primeiro mês é rompido o contrato, ele ainda tem 3 meses de garantia de emprego. 1 mês de R$1.500, mas os próximos meses, 2 meses, seriam de R$2.000. Qual é a indenização que se paga? Dado, vamos lá, o princípio da proteção, a interpretação mais favorável ao empregado, que é onde o Alex já foi, né? Eu acho que seria... se não houvesse esse período posterior, com pagamento integral, eu ficaria com a minha posição, porque eu tinha esquecido da prorrogação após o término da vigência do contrato. Mas tem meses depois da vigência do término do contrato de redução ou de suspensão. E aí o salário dele volta a ser integral. Na dúvida, melhor interpretação, dada aí o princípio da proteção, que me parece que ainda vai E se você for advogado, na dúvida, defenda a posição mais favorável para o seu cliente, naturalmente. Né? Romeu, só uma adição, o que eu acho é o seguinte, essa medida provisória, ela impõe, obviamente, um estado de exceção e impõe uma obrigação de tolerância tolerância e sacrifício por parte das duas partes, não é? Então, essas condições a que dão razão a esse acordo seria: eu reduzo efetivamente, permito que o empregador te pague menos, contudo, ele garante que durante esse período você terá trabalho e terá uma garantia de emprego. Quando isso se rompe, o empregador não cumpre aquilo a que ele estava disposto, eu simplesmente retiro toda a base dessa negociação que era baseada na boa-fé.
e se isso deixa de existir, os termos dele não podem produzir efeitos futuros que não foram pensados pelas partes, né? E aí eu acho que volta o estado quântico. E, portanto, Alex, aí é um ponto a mais para o empregador que está em má situação, ele pensar bem, por quê? Porque se for para ele fazer um acordo desse, sendo que ele olha para a empresa dele e não vê sobrevida por mais de 2 meses, 3 meses, se ele fizer um acordo desse daqui, ele só está aumentando o passivo dele, quer dizer, tem que ser muito bem pensado, porque aí a multa que eu achei que estava meio leve ali, agora olhando melhor, não está tão leve assim não. Né? Pois é, ele vai só piorar a situação dele se ele não fizer uma análise econômica e jurídica, né, para pactuar esse acordo aí. Bem isso. O Clíndia fez uma pergunta, mas eu já volto aí, Clíndia, já anotei aqui, viu? Pode ficar tranquilo. Natiele, anota a pergunta aí, viu? Olha, uma outra situação que eu vi aqui é a questão do valor do BEPER. Bom, a gente está dando o BEPER aqui, o nome do benefício, gente, de BEPER, tudo bem? As siglas aí, as primeiras letras. Tanto o acordo individual, se eu não estou enganado, quanto o acordo feito através de negociação coletiva, o valor do BEPER vai ser o mesmo. Nesse sentido aqui, a norma ela não acabou privilegiando nem um pouco as negociações coletivas, né? Ela coloca tanto aquele acordo que é feito entre patrão e empregado, 25%, 50% ou 70% de redução, quanto os acordos que são feitos através de negociação coletiva, que podem, inclusive, variar os valores, não precisa ser 25%, pode ser 30%, 40%, ou seja, não precisa ser aqueles valores fixos, aqueles percentuais fixos, porém, o BEPER, que é o benefício que o Estado vai pagar, vai ser o mesmo, tá? Me pareceu aí enfim, é o que está na lei, né? Fazer juízo de valor aqui do porquê, eu acho que é desperdício de tempo aqui. Parece ser um motivo operacional, né, Romeu? Pode ser. Operacional, para facilitar a concessão, provavelmente. Né? Provavelmente, para facilitar a concessão, talvez, tá? Uma outra questão que é comum aos 2 contratos, é isso que eu estou citando aqui, né? Ajuda compensatória, que está prevista ali no artigo 9º, se vocês olharem ali, o artigo 9º, ele prevê que o empregador, vamos ver aqui junto, para a gente ver, vamos lá. Cadê? Ele demora um pouquinho para entrar, mas já vem, tá? Olha aqui, ó, artigo 9º, né? Ele fala da ajuda compensatória e o empregador, olha aqui, poderá, né, ser acumulado com pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução ou da suspensão do contrato de trabalho. A natureza, isso aqui o Alex já tinha falado, mas só reforçando, tem natureza indenizatória, portanto, não incide outros encargos. E aqui, um estímulo fiscal, que está aqui no inciso, cadê aqui? Poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação de imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido. Ou seja, esses valores que ele pagar a título de ajuda compensatória mensal, não é obrigatório, mas poderá, e aqui no caso daquelas empresas com 48, com faturamento, não, com receita, né, Alex, bruta, isso, acima de 4 milhões, é obrigatória, aquela ajuda 1.800, né? 4.800. 4.800 aqui, parágrafo 5º. Nesse caso aqui, ó, essa ajuda compensatória aqui, ela é obrigatória, de 30%. Só para fazer uma diferenciação. Aqui, obrigatória. Né? Aqui no 9º, ele fala o quê? Que o empregador, eu vejo uma permissão aqui, pelo menos, não sei se o Alex e o Maurício concordam, o empregador poderá dar uma ajuda compensatória. Poderá, não é obrigatório. Tudo bem? É obrigatório só para aquelas empresas, no caso de suspensão do contrato, por um prazo superior aí até 60 dias, desculpe, e que tenha receita bruta acima de 4.800.000. E aqui o artigo 9º, ele fala que se o empregador quiser dar uma ajuda compensatória de caráter indenizatório, pode, esse valor poderá, inclusive, ser excluído ou deduzido ali do lucro líquido, né, na hora da empresa fazer a sua declaração de imposto de renda. Uma outra observação aqui é do artigo 11, que eu anotei aqui, que fala o quê? Da questão da negociação coletiva, tá? Onde a empresa pode, eventualmente, aqui fazer e variar, olha aqui, só para a gente colocar, convenção e acordo coletivo poderão estabelecer percentuais de redução e de salários,
percentuais de redução de jornada e de salário previsto na hipótese, cadê aqui? Opa, perdão, aqui que me perdi. Convenção ou acordo coletivo poderão estabelecer percentuais de redução de jornada e de salário diversos dos previstos, né, no artigo 7º, inciso 3, ou seja, 25%, 50% e 70%. Isso aqui já responde a uma pergunta que eu vi aí do pessoal. Se por acordo individual poderia ser estabelecido outros percentuais, ao invés de 25, 30, 35 ou 20? Resposta, não. Tá? A única hipótese que a lei prevê para variar aqueles valores, aqueles percentuais, é para a negociação coletiva. E mesmo assim, se vocês olharem aqui, olha aqui, olha, se essa negociação coletiva prever um valor, um percentual menor de redução salarial, menor que 25%, olha aqui, Maurício já tinha destacado isso, não terá o trabalhador direito ao benefício emergencial. É só um acordo ali de redução salarial, mas sem nenhum outro benefício. A presunção aqui é de que, numa negociação coletiva, o sindicato negociou outras condições mais ideais para o trabalhador, tá? Só a partir da redução de 25% é que o trabalhador começa a ter direito ao BEPER, ao benefício lá. Sem isso, ele não tem. Uma outra situação que me parece que merece destaque é essa aqui do parágrafo 4º, aqui, ó. Os acordos individuais que foram celebrados antes dessa medida, tudo bem? Opa, perdão, cadê? Cadê aqui? Aqui, perdão, parágrafo 3º. Os acordos individuais e convenções que foram celebrados antes dessa medida poderão ser renegociados para adequação aos seus termos, mas olha o prazo aqui, no prazo de 10 dias. Então, se tem algum prazo que está correndo aqui nessa medida de forma clara, premente, é esse artigo. Eu assessorei um sindicato antes de ontem que fez um acordo de redução de salário e não tinha esse BEPER. E aí? Estão correndo para adequar aqui, para garantir aos trabalhadores um ganho a mais por conta dessa redução que eles concederam lá no acordo coletivo. E uma última observação, e aí eu volto a isso para a gente discutir de forma mais geral, é a questão da comunicação. A empresa deve comunicar, está lá no artigo 5º, vamos lá, olha aqui, artigo 5º, parágrafo 2º, olha aqui. A empresa deve comunicar aqui ao Ministério da Economia, né, os contratos que fizer de redução ou de suspensão no prazo de 10 dias. Isso aqui tem uma consequência. Se ela não fizer isso, olha aqui, ó, ela vai ficar responsável pelo pagamento da remuneração até que ela regularize essa questão. Opa, quem é que está aí? Alguém está aí com o microfone ligado? Deixa eu desligar aqui. Sem problema. Só para concluir, Maurício, e uma outra comunicação, imagine, que deve ser feita, está aqui no artigo 11, parágrafo 4º, olha ali, os acordos individuais de suspensão e de redução devem ser comunicados aos sindicatos da categoria profissional, tudo bem, também no prazo de 10 dias contado da data de sua celebração. A diferença entre essa comunicação e aquela do Ministério do Trabalho é que aqui não há punição pela falta, tá? É uma norma sem punição, me parece que também não seria condição de validade dos acordos celebrados, mas é melhor as empresas terem essa atenção para que, eventualmente, não seja alegado nulidade do contrato por ausência desse requisito de comunicação ao sindicato. Eu acho que essas eram observações gerais. Maurício, por favor, Maurício, você tinha uma observação, pode falar. Eu ia aproveitar que você estava com o artigo 5º em tela, e se você puder colocar o artigo 5º e no seu parágrafo 5º, essa redação explica a dúvida do Thales. Ele pergunta como é que fica o seguro-desemprego se alguém se utilizou do benefício, de um desses benefícios previstos na MP. Vamos lá, parágrafo 5º do artigo 5º, isso. Tá, esse parágrafo diz que o recebimento do benefício não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito,
desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 7998 de 90. Perfeito. Ou seja, Perfeito. a concessão do BEPER não prejudica, não interfere no direito à percepção do seguro-desemprego. Você quer prosseguir ou posso colocar algumas outras coisas aqui? Pode colocar, Maurício. Já temos observações mais pontuais. Pode prosseguir aí. Tá. Eu queria também comentar o seguinte, uma dúvida que surgiu logo que a medida provisória foi editada é o seguinte, a quem ela efetivamente se aplica? Bom, não há dúvida que aos trabalhadores urbanos, né, e também a própria medida provisória especificamente fala que ela é aplicável àqueles que são contratados pela jornada parcial, né? E também em relação aos aprendizes. Mas a dúvida que ficou, porque a medida provisória não diz assim especificamente, é se ela se aplicaria aos domésticos e aos rurais. Me parece que há um certo consenso aí na doutrina em relação ao cabimento, sim, da medida provisória em relação a essas figuras de sujeitos de direitos de relação de emprego, em primeiro lugar porque a lei não exclui, né? A medida provisória não exclui. Mas também, se você for fazer uma leitura mais atenta, você vai observar que o próprio caput do artigo 1º fala que esta medida provisória, ela dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública. E se são complementares, você deve entender que ela está complementando a medida provisória 927, aquela que expressamente lá mencionou que o trabalhador é doméstico, que ela se aplica ao doméstico, ao aprendiz, e naquela oportunidade em relação ao teletrabalho, até mesmo ao estagiário, né? Eu ia por um caminho mais fácil aqui, Maurício, eu não sei se vocês concordam, mas assim, a medida ela não excepciona ninguém. Tá? Então, ela fala a todo trabalhador, né? Enfim, ela veio regular, de uma forma geral, as relações de emprego aí, inclusive o intermitente, né? A gente pode falar um pouquinho dele depois, mas eu concordo com você. E tem um artigo que o Alex tinha observado, né, Alex? Eu acho que o artigo 9º, ele, inclusive, faz referência à Lei 150, que é dos domésticos, né? Exato. A colocação do professor Maurício tem cabimento no sentido que a própria Constituição acaba discriminando os trabalhadores domésticos. O artigo 7º reserva lá embaixo o parágrafo único para referir alguns direitos, enfim, demorou quase 30 anos para regulamentar outros direitos para os domésticos, né? Eu acho que aqui, não sei, Alex, você vê algum perigo de não se aplicar isso a outros trabalhadores domésticos e rurais? Não, eu não vejo nenhum tipo de problema nisso, não é? É uma lei geral, a não ser em questões extremamente específicas, mas não vejo nenhuma assim de forma clara, e ela veio efetivamente para manter o emprego e a renda, e aí, no meu modo de ver, se ela não excepciona, como você disse, ela é geral, né? Se referindo, inclusive, ao FGTS dos domésticos, então eu não faria isso se não tivesse intenção de regulamentar também esses trabalhadores. Né? Claro, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Zé Antônio, que é o seguinte: redução proporcional de jornada, diária, semanal ou mensal? A empresa pode pactuar redução de jornada em dias alternados? Eu não tinha pensado nisso ainda, né? Dá para pensar, né? Entenderam a pergunta aí, Alex, Maurício? A pergunta é essa, olha. Sim. Pode atuar redução de jornada em dias alternados? Não vejo nenhum problema, não. Posso... Antes que o Alex responda, Alex, a resposta é sua, mas eu queria só fazer uma menção aqui. O Vitor fala professores e Alex, eu queria dizer que o Alex também é professor da FADTU. Não, eu sou só um colega. E para nosso orgulho, né, Romeu? A gente diz que o principal item do currículo do Alex é ter sido nosso aluno, né? Com certeza. Não tenho dúvidas disso. Fala, Alex, nada a ver, viu? Olha, você fica entregando a idade, ô filha da mãe. Isso não tem mais jeito, Romeu. Mas foi bem recente, né, Maurício? Foi. Você foi prematuro. Vai lá, Alex. Então, no meu modo de ver, a compensação de jornada, ela continua observando os mesmos termos lá da CLT, não é?
Então, por exemplo, se nós estabelecemos uma redução de um dia com compensação no outro, nós vamos ter que ter a compensação semanal, se tratar por acordo individual, não é? A gente pode fazer a compensação semanal ou mesmo a compensação mensal, não é? Que a reforma trouxe por meio de negociação individual. Então, no meu modo de ver, estabelecimento da compensação, desse tipo de coisa, vai observar a mesma coisa que a CLT estava previsto. A AMP não autoriza que nós trabalhemos 24 horas em um dia e no outro dia não se trabalhe nada. Então, nós temos aqui, obviamente, uma possibilidade de redução, mas ela não traz inovações em termos de compensação de jornada. Perfeito, perfeito. Zé, tudo bem? Zé Antônio, pode falar aí, fica à vontade, viu? Se tiver alguma coisa para complementar. Romeu, aproveitando, outra dúvida. Pois não, Zé, pode falar. Não, um dado importante aí. Nessa modalidade, eu não estou excedendo a 8ª hora diária. Tá. Eu estou trabalhando no meu limite constitucional. Porque é muito mais inteligente eu trabalhar um dia sim, um dia não, implica numa maior redução de custos laborais do que eu trabalhar 4 horas por dia. Mas daí não tem nenhuma vedação, permanece o mesmo critério de... Não se trata de compensação. Não se trata de compensação, né? Não, eu tenho uma compensação. Não, eu tenho uma compensação de jornada. Quando eu trabalho um dia e não trabalho no outro, há uma compensação de jornada. Ainda que não se fale no banco de horas da CLT, eu estou compensando um dia pelo outro. Então, quando eu disse compensação de jornada, é num termo geral, não é? Uhum. Tá, vamos imaginar um caso, só para exemplificar, Zé, vê se é isso. O trabalhador hoje ele trabalha, exemplo, 8 horas por dia. Você vai reduzir para ele trabalhar 4 horas por dia. Seria isso? Pergunta, ele poderia trabalhar 8 num dia e no outro dia ele folga, daí 8, seria isso? Essa é a ideia. Eu também não vejo nenhuma vedação, não, porque, percebe? Eu acho que não. Poderia ser isso, inclusive, fora da MP, né? Eu não vejo vedação. Eu sei nova redação a preocupação é o seguinte, há uma mudança nas condições de trabalho. Sim. Né? Entendi. Mas eu acho que aí estaria dentro do pactuado, da livre pactuação entre empregados, porque não há prejuízo. Porque, vamos combinar, se há algum prejuízo, seria com a própria redução. Né? Está dentro do poder diretivo aí. Eu acho que... Mas realmente a norma não regula isso. Mas eu acho que até aí estaria dentro do razoável para negociar entre patrão e empregado. Viu? Lembrando até... Não há nem vamos dizer assim, banco de horas ou compensação. Há simplesmente um ajustamento do horário, tudo num dia, ao invés de ser 4 em cada dia, tudo num dia e no outro. Não teria problema, não. Lembrando, só para complementar... Perdoe, Maurício, só para complementar. Coloque isso no contrato. Na aula passada, a gente já brincou um pouquinho aqui, que nós temos um problema no Brasil, que é o quê? Os empregadores não fazem contrato escrito. Isso é terrível. Bota no contrato, desenha, se for possível, né? Para quê? Para não ficar dúvida, não ficar margem de dúvida que isso foi efetivamente acordado. Mas também não vejo nenhuma dúvida, não. Maurício, vai lá, está com você. Então, só para complementar, né, que com a reforma trabalhista houve uma profunda flexibilização da possibilidade de compensação. Sim. Ou seja, hoje é plenamente possível você compensar, e se a compensação for realizada dentro da semana subsequente, ela é autorizada até mesmo por acordo individual escrito e até mesmo verbal, né? Perfeito, perfeito. Opa, por favor, Leonardo. Eu só fiz a intervenção aqui por áudio porque é um gancho para não perder, senão a gente vai perder a sequência. Mas nessa pergunta aqui do José, em que estipula-se aí redução de 50% da jornada, mas aí ele faz 8 horas num dia, folga no outro. 8 num dia, folga no outro. Ele teria, nesse caso, um prejuízo para o trabalhador, nesse caso, é que, eventualmente, poderia ser cortado benefícios, VR, VT, por exemplo. Porque ele só receberia pelos dias trabalhados, ou não? Olha, me parece que assim, eu interpretei a situação que o Zé colocou no sentido que não vai haver prejuízo. Isso aí é bem isso. A casuística, ela traz cada coisa lá. A ideia é que isso é feito para otimizar
esse momento, porque percebam, toda a medida provisória, ela gira em torno de um princípio básico, que é o quê? A preservação dos empregos. Essa é a ideia, né? Primeiro princípio que guia. Segundo, qualquer prejuízo, vamos dizer assim, dos direitos dos trabalhadores são aquelas especificamente previstas nessa norma, que a gente daqui um pouquinho vai entrar na questão da constitucionalidade. Qualquer outro prejuízo matemático que a gente puder concluir que existiu, eu acho que comprometeria todo o contrato, e daí a responsa nossa, no caso que vai orientar o empregador, de tomar cuidado, né? A ideia que o Zé deu é de otimizar para não prejudicar o trabalhador, mas se efetivamente, no caso concreto, isso resultar em algum prejuízo, o empregador tem que ter essa sensibilidade de adequar, né? Se, por exemplo, tinha que trabalhar 10 dias e vai trabalhar só 5 por conta disso para receber cesta básica, estou dando um exemplo. Isso não pode prejudicar o trabalhador. Tudo bem, Zé? Não sei se estava dentro do contexto que você perguntou, mas, por favor, fale aí. Romeu. Não, raciocina o seguinte. Pois não. Raciocina o seguinte. A ticket de refeição não está na lei. Sim. Ticket de refeição é fruto de norma coletiva. 9 entre 10 normas coletivas estipulam o ticket de refeição por dia trabalhado. Uhum. Se eu reduzir a jornada pela metade, é um dia ou não? Tá, entendi. Porque a minha obrigação legal do fornecimento do intervalo de refeição é a jornada após 4 horas. Muito bem, eu faço dia sim e dia não, aí eu tenho com certeza a obrigação de fornecer o ticket a cada dia trabalhado. Se eu faço por 4 horas, essa obrigação fica discutível. Olha, interessante. Embora a lei não preveja, também uma situação muito óbvia, né? Uhum. A lei diz que eu tenho que manter os benefícios, mas não são todos os benefícios. Porque vale transporte, ainda que previsto em lei, a lei prevê que é para deslocamento. Então, se houver a suspensão do contrato de trabalho, agora não estou falando mais em redução, houve a suspensão do contrato de trabalho, não há o deslocamento, que é o fato gerador do pagamento do vale transporte. Sim. Não, o que eu estou dizendo. A minha interpretação é o seguinte, e isso leva o empregador a um dilema, né, entre decidir sobre o seu interesse e o interesse do trabalhador. Eu diria que o melhor caminho, o melhor vetor nesse caso é o quê? Qual é a interpretação que causa menos redução nos direitos dos trabalhadores? Essa é a ideia. Esse é o norte. Eu sei que isso Esse é o conceito geral. É o conceito geral, né? Vamos lá, Maurício, tinha uma colocação, por favor, coloquei. Eu queria responder uma pergunta do meu irmão, João Quiriguini. O João pergunta, trabalhadores da modalidade de pessoa jurídica, né, podem ser, entre aspas, equiparados e considerados dessa nova regra? Bom, João, na verdade, essa medida provisória se aplica somente àquelas figuras de trabalhadores que são considerados empregados, né, com regime seletista. Mas, vamos lá, não há nenhuma impossibilidade do tomador de serviços, do contratante de um trabalhador nessa modalidade PJ, adotar um modelo análogo de flexibilização desses direitos, tá? É importante sempre ter em mente o seguinte, se o trabalhador foi contratado de forma oficial como um prestador de serviços da modalidade PJ, né, como se abrindo uma empresa em seu nome, mas se, sob o ponto de vista da realidade, esse trabalhador ele tiver as características previstas no artigo 3º da CLT que dão ensejo ao vínculo empregatício, que é pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade, é possível que ele possa pleitear perante o Poder Judiciário Trabalhista o reconhecimento dessa relação jurídica como de cunho empregatício e aí sim pleitear todos os direitos que são inerentes a essa categoria de trabalhadores, ok? Perfeito, Maurício. Respondeu com bastante carinho, só porque é o irmão, né? É claro. É a família. Tem uma pergunta aqui da Sindel Nieli, é isso? Desculpe se eu pronunciei errado. Eu não tenho conhecimento que tenha saído ainda a portaria ou a nota do Ministério da Economia
sobre como que vai ser essa comunicação com o patrão. Eu não sei se alguém tem conhecimento se já saiu, eu acredito que ainda não. Deve estar saindo esse final de semana, até segunda-feira, até porque, como o primeiro pagamento, vamos lá, essa comunicação tem 10 dias, devem estar trabalhando com esse prazo aí, mas provavelmente segunda ou terça-feira já deve estar saindo. Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Posso responder a pergunta do Rodrigo Rizzi? Por favor, Maurício. Rodrigo Rizzi pergunta... Aí pode se candidatar, viu? Faça favor. Existe impedimento em adotar dentro da mesma empresa duas modalidades diferentes, por exemplo, redução da jornada para alguns e suspensão do contrato de trabalho para outros? Não existe impedimento, Rodrigo. A lei permite que você contrate para diferentes setores ambas as modalidades de benefícios previstos na medida provisória. Somente tome o cuidado para que com essa separação você não tome nenhuma atitude persecutória, assediante, de forma a caracterizar o chamado assédio moral. Mas, do contrário, não há nenhum impedimento. Perfeito. Uhum. Aproveitando esse gancho do Maurício, eu tenho um tema que eu gosto de falar muito, que é assim, me ligou uma empresa ontem, e queria saber, ontem, já logo depois, queria saber se ela poderia fazer o uso da redução salarial. Mas a questão era peculiar pelo seguinte, o faturamento dela simplesmente quadruplicou por conta da situação. Ela fabrica máscaras, né, e simplesmente quadruplicou. Pergunta, ela pode usar da medida provisória? Ou seja, posso reduzir os salários desse pessoal? Na verdade, ela está contratando empregados, olha bem, tá? A medida provisória não traz vedação, mas percebam, existe um espírito ou um princípio maior nessa MP, que é a preservação dos empregos. Se não há essa expectativa, vamos dizer assim, de rescisão contratual, já é temerário usar da MP para redução salarial, sendo que não há necessidade, percebam. Primeiro, existe um instituto do chamado abuso de direito, que é no artigo 187 do Código Civil, e que eu tenho conversado muito com alguns juízes, e, enfim, e o pessoal que vai decidir eventualmente os litígios, e na Justiça do Trabalho não é muito comum se invocar isso, mas o pessoal está começando a trabalhar com esse conceito. A ideia é a seguinte, toda vez que um direito for exercido de forma manifestamente com violação à finalidade daquele instituto, o contrato é nulo. Tá? Foi o parecer que eu dei para esse cliente. Falei, olha, calma, né? O direito não pode soar como oportunismo, né? Se há necessidade, aí você usa da MP, mas, salvo raros casos, a grande maioria realmente está numa situação onde esse problema que a gente está passando, essa crise, afetou realmente os contratos. Mas, nesse caso peculiar, eu achei interessante, por quê? Porque ele praticamente quadruplicou o faturamento dele, estava contratando empregados, e a pergunta é, posso usar da MP? Né? Dado que ele não necessita e não estava querendo mandar ninguém embora, eu aconselhei ele a não usar essa MP para redução salarial, embora não haja vedação na norma, né? Só para a gente, né, trabalhar um pouquinho aí com os princípios gerais de direito. O abuso de direito está no Código Civil, mas é um princípio que permeia, né, todo o direito, guiado aí pela boa-fé objetiva, e que o respeito as partes, né, Alex? Pois posso, não, só aproveitar o gancho, Romeu, que eu falei aquela hora que nós estávamos tratando, né, da questão da estabilidade, eu tratei do termo boa-fé objetiva, né? Sim, e aí, para mim, isso é um princípio geral de direito. E aí, o nosso colega José Antônio, ele disse que naquele caso não seria boa-fé objetiva, seria a exceção do contrato não cumprido, né? E aí, só para dar o meu ponto de vista, assim, no meu ponto de vista doutrinário, é que a boa-fé objetiva ela é um princípio geral que norteia a aplicação do direito civil enquanto direito civil instituição, né, não simplesmente do direito civil em si, até pelos princípios de eticidade e socialidade do novo Código Civil. E aí a boa-fé objetiva ela teria como vetores, né, o venire contra factum próprio, a suppressio, a surressio e o tucoque. E aí, nesse sentido, no meu modo de ver, a exceção do contrato não cumprido ela é uma vertente da boa-fé objetiva. Então, quando eu disse boa-fé objetiva, eu estou me referindo a todos, no sentido lato, e aí seria, assim, a questão do venire, tá bom? Logo são teses aí que, assim... Sim, claro. Né? Eu já fui contatado por um sindicato que falou, viu, doutor, a gente não celebrou acordo coletivo com fulano.
Eles vão fazer tudo lá com acordo individual. Depois dá para entrar com processo para anular tudo isso. E aí eu ia chamar vocês para a gente estar nessa questão aí da constitucionalidade dessa MP 936, tá? Eu queria que, enfim, as considerações aí, Maurício, pode fazer suas considerações, o que você vê? E eu vou falar para vocês, na semana passada eu falei, nem que viesse um MP que permitisse a redução sem o acordo coletivo seria inconstitucional. Essa foi a minha colocação semana passada. Mas, gente, vocês sabem que em uma semana muita coisa muda, o direito é dinâmico. Então, Maurício, vai lá, o que você acha? Vamos lá, antes de comentar sobre a constitucionalidade, eu queria só meter meu pitaco em relação a esse ponto de vista que você abordou agora, sobre a questão da possibilidade de utilização desses benefícios, né? Eu queria, respeitosamente, ser uma voz discordante desse ponto de vista seu, e eu, inclusive, vou contrariar também a Rosália, porque vi que ela apoiou o seu ponto de vista. Obrigado. Mas eu entendo que... Não importa a nossa opinião, viu? É isso, é verdade. Mas eu queria dizer que você não pode, né? Eu entendo que não existe possibilidade de vedação de utilização por parte do empregador das possibilidades previstas na medida provisória. E assim, em primeiro lugar, porque se você analisar a própria medida provisória, você vai verificar que quando a medida provisória analisa quais são os empregados que eventualmente estariam eleitos a essa condição, a medida provisória deixa muito claro que não importa o período aquisitivo, não importa quantos salários ele tenha recebido, ele estará sujeito à adoção desse plano, dessa medida. E a gente tem que pensar que essa medida provisória, ela não traz apenas benefícios ao empregador, mas também ao empregado, já que a finalidade principal dela é a proteção dos empregos. E aí, eu penso o seguinte, mesmo quando você considera que uma empresa esteja atuando na cadeia de produção que seja beneficiária em relação a essa situação como um todo, por exemplo, uma fábrica que seja fabricante de máscaras, ou fabricante de álcool gel, seja lá o que for, o fato é que o aumento de produção desses produtos decorrentes da utilização dessa medida provisória, ao final e ao cabo, acaba por beneficiar toda a coletividade no sentido de ajudar a enfrentar esse estado de calamidade pública com a colocação de produtos no mercado, produtos esses que são essenciais para esse tipo de enfrentamento. E, aliás, apenas para fazer uma observação, eu assisti há pouco uma palestra de um jurista português que disse que lá em Portugal, a primeira adoção de medidas que eles fizeram em relação ao enfrentamento da pandemia, tentou vincular a utilização desse benefício às empresas que tivessem tido uma queda no faturamento correspondente a 40% ou menos. Só que quando eles foram tentar observar a aplicação desse critério na prática, era muito complicado, porque quem tinha tido uma queda de faturamento de 40% é porque tinha tido já um resultado negativo anteriormente à pandemia. Ou seja, o impacto no faturamento da empresa, em decorrência da pandemia, será sentido nos próximos meses de maneira mais concreta. Por esse motivo, é muito difícil criar-se um critério objetivo para se definir quem são os eleitos a se utilizar desse benefício. Mas vamos lá, dizendo a questão da constitucionalidade, né? A pergunta de R$1 milhão, né? Afinal de contas, a medida provisória 936, ela tem aspectos que envolvem inconstitucionalidade? Bom, Maurício, a Ana Matra disse que sim, me permite duas questões bem objetivas. A primeira da Juliana, contrato de estágio pode ser vetado? Não. Por quê? Porque contrato de estágio não é contrato de emprego. Tudo bem, Juliana? Então, não.
Agora, de aprendizagem, do que mais, Maurício, que estava lá, que fala expressamente... Tempo parcial, aprendizagem, rural, doméstico... Tudo quanto é relação de emprego, estagiário não. Camila, boa tarde. Em caso de empresa optar pelo acordo coletivo, mas algum empregado não concordar com a redução prevista, e aí, o que ele faz? Camila, negociação coletiva, todos os trabalhadores acabam submetendo aquilo que foi acordado. Nada impede se o patrão quiser fazer com ele uma negociação individual, fora do acordo coletivo, né? Mas uma vez feito o acordo coletivo, ele vai prevalecer, inclusive, olha que interessante, né? Cadê o artigo? Tem um artigo que fala que, nesses casos, vai prevalecer as negociações coletivas sobre as individuais, tá? Então, o empregado que não quiser, não tem como não querer, vai ter que submeter aquilo que foi coletivamente acordado. Maurício, está contigo, desculpa interromper. Claro, e aproveitando, eu quero agradecer a Thalita, que o seu comentário preservou tanto a sua amizade quanto a minha, dizendo que nós dois podemos ter razão. Mas vamos lá, eu vou rapidamente falar sobre essa questão e passar a bola para vocês, mas é óbvio que existem aspectos que podem ser arguídos, em que pode ser arguída a inconstitucionalidade. Uma coisa é certa, quem aderir ao plano de redução ou ao plano de suspensão terá, na prática, uma redução salarial. Se essa redução salarial decorrente da adoção da medida provisória tiver sido acordada através de acordo individual escrito, em tese, existe um confronto com a vedação constitucional prevista no artigo 7º, inciso 6º. Ou seja, só se pode reduzir o salário através de negociação coletiva. Portanto, sempre haverá essa discussão no que diz respeito à constitucionalidade. A questão é saber se é possível, talvez se utilizando do princípio da razoabilidade, considerando a situação emergencial que a gente vive, em situações emergenciais, remédios amargos, é possível a gente flexibilizar essa questão e entender que essa medida provisória, embora se traduza ainda em um prejuízo ao trabalhador, ela estaria por ser um prejuízo menor frente às possibilidades. É possível que essa interpretação seja dada pelo Supremo Tribunal Federal. Há pessoas que estão, há juristas do direito que estão apostando nessa postura do Supremo Tribunal Federal, que será dada em breve, né? Afinal de contas, já existe aí ação direta de inconstitucionalidade para discutir isso. Agora, com certeza, se a redução ou se a suspensão se deu através de acordo escrito, e no caso concreto, significou na prática uma redução de salário, a pecha da inconstitucionalidade poderá ser arguída, né? Alex. Ficou em cima do muro. Vai você, Alex. Vamos ver. Optou por ficar em cima do muro. Vamos lá, pessoal. Eu vou me posicionar primeiro, dólar de direito constitucional, uma matéria que eu amo. Eu vou me posicionar primeiro se eu estivesse diante de uma situação, obviamente, ideal, que é o que a Constituição permite, não é? Condições ideais de temperatura e pressão, e aí eu entro na questão da medida provisória. Então, é claro, gente, que se nós estivéssemos falando de uma situação ideal, nós teríamos aqui uma subsunção perfeita ao artigo 7º, inciso 6, no sentido de que não é possível a flexibilização do direito do trabalhador enquanto redução do seu salário. Contudo, nós temos aí um movimento mundial, o mundo inteiro tem adotado essas medidas com um objetivo único de superação dessa crise. Então, é claro que nós não estamos em uma situação ideal, isso dispensa qualquer tipo de comentário, né, pessoal? Então, o que eu acho que nós temos que desenvolver mecanismos constitucionais e extremamente episódicos, somente aplicáveis a essa situação, para que esses não sejam, de repente, valores constitucionais passíveis de serem utilizados em outras situações para violação de direitos, para flexibilização de direitos. E então nós temos no artigo 1º, pessoal, como princípios vetores da própria República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana,
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, nós temos aqui, quando nós dizemos a dignidade da pessoa humana, nós não devemos pensar somente na dignidade da pessoa humana do trabalhador, porque quando nós olhamos para o empregador, geralmente se trata de uma pessoa jurídica. Contudo, no Brasil, pessoal, nós temos aí mais de 95% de micro e pequenos empresários, empreendedores individuais, que no final das contas, né, a finalidade da norma aqui, nós temos efetivamente uma pessoa física empregando outras pessoas físicas. Então, nós temos que pensar na dignidade da pessoa humana do empregador e do trabalhador. Nós temos que pensar aqui a união entre valores sociais do trabalho e também valores da iniciativa. E aí, por meio desses três princípios vetores, pessoal, que nós vamos conseguir alcançar os objetivos do artigo 3º da Constituição, que seria construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Então, veja, somente por esses modelos que estão sendo apresentados por essa medida, é que eu vejo a única forma clara e concreta de nós conseguirmos atender a todos esses valores constitucionais. É só por meio de redução, de repente, de um direito para permitir que a atividade econômica seja mantida, que nós vamos chegar nesses objetivos constitucionais. Então, com base nessa situação episódica, eu usaria esses valores constitucionais e também usaria valores inconstitucionais, como a boa-fé objetiva que eu já citei, e como, de repente, a inexigibilidade de conduta adversa. Eu não posso exigir de um microempregador, de a maioria dos empregadores, que ele mantenha todos os direitos trabalhistas ativos como antes, se eu tenho uma situação que não o permite fazer dessa forma. É inexigível a ele que ele tome outra conduta que não, de repente, é a suspensão do contrato de trabalho, ou observar essa ajuda pública para que ele atravesse esse período de maior instabilidade. E aí nós chegaremos nesse conteúdo todo, pessoal. Não tem como nós adotarmos outro tipo de valor constitucional se não for uma medida de interpretação dentro daquela linha lá do que o Robert Alexy traz para a gente, ponderação do conflito de normas, regras, né, e os princípios. Eu acho que a única forma é nós considerarmos aí, por um critério episódico de instabilidade mesmo mundial, nós considerarmos que o melhor caminho constitucional que a Constituição prevê para atravessar esse momento é validar a constitucionalidade dessa norma. E só para não ficar em cima do muro, eu acompanho a sua posição. Eu quis colocar as duas posições, mas eu defendo, nessa situação emergencial, temporária, provisória, a constitucionalidade, inclusive pelos argumentos que você colocou. Tá certo. Bom, gente, assim, eu andei analisando e parei para estudar muito a questão dos impactos de uma interpretação que se possa dar passando por cima do artigo 7º lá da Constituição, que diz da irredutibilidade salarial, salvo acordo ou convenção coletiva. Ele é um princípio, eu já falei, eu não me filio aos que pensam que o artigo 7º é cláusula pétrea, eu entendo que o artigo 60, lá no seu parágrafo 4º, fala das cláusulas pétreas, ele se refere aos direitos individuais que estão ali no artigo 5º. Portanto, eu entendo que o artigo 7º possa, inclusive, ser alterado por emenda constitucional, embora haja gente de muito maior escola do que a gente, estou dando uma opinião aqui, que entende ao contrário, que seria cláusula pétrea. Eu acho que não. Mas, realmente, o problema é que é uma das cláusulas mais fortes que nós temos no direito do trabalho brasileiro, né? O artigo 7º é a pilastra principal, que significa que, se ela for abalada ou ela for derrubada, você está mexendo com todo um sistema que vem, ao longo dos anos, aí, tentando valorizar, vamos dizer assim, o trabalho humano da parte mais fraca nessa relação patrão-empregado. 95% das empresas brasileiras são micro e pequenos empresários, que são responsáveis por, atualmente, em torno de 55% dos empregos. 5% só das empresas são grandes empresas e multinacionais, que, por outro lado, respondem por 50% dos empregos, aí, ou 40 e pouco, quase 50% dos empregos. Mas percebe, nós temos hoje microempresários que empregam lá 1, 2 ou até 10 empregados, são trabalhadores empregando trabalhadores. Isso não pode ser negado essa visão, ou esse fato, não pode ser ignorado na hora que você vai tratar da constitucionalidade de uma lei, né? Estamos falando da MP aqui, mas, enfim, de uma norma
aonde essa grande massa vai eventualmente aderir a isso, quando teria a opção de rescindir o contrato, tá? Poderia rescindir o contrato, não vai fazer porque tem essa opção legislativa que foi dada, e depois se vê condenado a pagar toda uma diferença de salários e de vantagens que suprimiu por conta da MP que autorizava, e você vai chegar para ele depois que a crise passar e falar, viu, toque a conta para pagar. Então, me parece que só isso já fere o que o Alex acabou de invocar, que é o princípio, é a essência do princípio da boa-fé objetiva. Você combina comigo alguma coisa na minha frente e, de repente, depois você fala, você Estado, porque perceba, o Estado executivo fala uma coisa, daí vem o Estado juiz, eventualmente, vai falar outra coisa. Isso é muito temerário, isso geraria um absurdo, uma insegurança jurídica que abalaria todo o sistema daqui para diante, mais do que já está abalado. Por outro lado, você mexer com o artigo 7º, lá da irredutibilidade salarial, é uma coisa muito séria. E aí, e para a gente fazer isso, e por que eu não admiti a interpretação contrária a esse artigo, ou seja, tinha que ter negociação com o sindicato? Porque eu considerava a irredutibilidade salarial como uma regra constitucional. E para você, regras constitucionais, você não pondera. Regras constitucionais, você só encontra uma brecha se você encontrar na Constituição Federal uma outra regra constitucional. Isso é um debate muito acadêmico, o que é regra e o que é princípio, tá? Esse debate foi muito travado, o Alex, ele citou o Robert Alexia, um jurista alemão, e que a gente conhece pela obra dele, foi traduzido pelo professor Virgílio, da USP, e ele traz essa ideia do direito alemão para cá, e a gente não sabe, mas o CPC nosso, sem ninguém saber como fazer ponderação, se usa o princípio da proporcionalidade, se eu uso o princípio da razoabilidade, como que eu uso isso, o CPC hoje, ele traz exatamente, vou mostrar aqui um artigo para vocês, sobre essa questão da ponderação de princípios. Ou seja, isso não é algo que está fora do nosso ordenamento. Vou mostrar aqui para vocês, só para a gente pensar junto. Tá? O CPC, ele aqui, no artigo, olha aqui, 489, ele fala aqui, ó, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais de ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. O que eu quero dizer é que essa ponderação de princípios ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico, embora não tenham avisado isso para a gente, e sequer há na nossa legislação qual é a forma que eu vou fazer essa ponderação. Nós estamos aprendendo a fazer isso, tá? Mas a ideia é que você pondera princípios. E como eu considerava o artigo 7º, inciso 6º, Maurício, que fala da irredutibilidade, eu considerava isso uma regra que não podia ser superada, eu entendia que não podia ser nenhuma medida legislativa infraconstitucional, deveria permitir a redução salarial, que não através do acordo coletivo ou negociação coletiva geral. Porém, eu passei a ver esse dispositivo não como uma regra mais, mas como um princípio. E aí, essa mudança de visão me permite ponderar esse princípio, que me parece tem espaço, né? Perceba, a irredutibilidade salarial existe, mas ela permite exceções através de acordo ou convenção coletiva. Bom, para ter isso, eu tenho que ter um sindicato apto a negociar. Eu pergunto, ontem eu recebi, sem brincadeira, nada mais, nada menos do que 50 ligações, né? Tanto de sindicatos quanto de empregadores, falando, viu, como que eu faço para negociar tudo isso que está querendo negociar comigo? Eu fico imaginando, por exemplo, se todos os comerciários, empregadores comerciários, batessem na porta dos sindicatos comerciários, por exemplo, viu, quero fazer acordo coletivo. É impraticável, é impossível. Então, como que você vai exigir um direito constitucional que está ali, se nesse momento de crise, ou nesse momento, em algum momento, esse exercício desse direito não é possível? Portanto, você não pode encarar aquilo como uma regra, que significa uma regra absoluta, que por não possuir outra regra na Constituição seria absoluta. Eu tenho que transformar, eu tenho que olhar para isso como um princípio. E o princípio é aquela norma que eu vou levando até o máximo que dá, mas em determinadas circunstâncias fáticas ou jurídicas, eu posso relativizar. E aí, eu invoco não só o princípio que o Alex invocou, do artigo 1º e do artigo 3º da Constituição,
dignidade humana, a questão da valorização do trabalho, mas é o próprio artigo 7º que diz que as normas devem vir também para preservar a relação de emprego, contra despedida sem justa causa. Essa norma aqui que está na MP, olha, vamos só voltar aqui para a Constituição, vamos lá, ver junto aqui, para ver se eu não estou fazendo uma leitura muito equivocada, vamos dizer assim, né? Meu, só para esclarecer, a tela está apresentando fixa o artigo 3º da Constituição Federal. Ah, está fixa no artigo 3º? Opa, tá. Então, perfeito. Olha lá. Artigo 7º, só para a gente ver, olha o que fala aqui. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem, né? Aqui, a relação de emprego protegida com despedida arbitrária ou sem justa causa. Nos termos da lei complementar, é verdade, esse artigo aqui está aguardando desde 88 uma lei complementar para regulamentar ou regular o que seria o dispensa arbitrária ou sem justa causa. Não veio. Mas o que eu quero dizer é que tanto os artigos que o Alex mencionou, quanto outros dispositivos da Constituição, ele em confronto com o artigo 7º, que fala da irredutibilidade salarial no seu inciso, ele permitiria, para esse momento, dado que a calamidade está decretada, está instalada, para esse momento, unicamente para esse momento, em que não é sequer possível a negociação com o sindicato, em muitos casos, a relativização através do acordo individual. Percebe que a gente está falando o quê? De um arranhão numa norma constitucional. Eu estou dizendo, não, eu estou dizendo que essa norma é um princípio constitucional, ela não é uma regra constitucional. Se não é uma regra, mas um princípio, eu posso sim ponderar com outros mandamentos constitucionais para, no caso concreto, é o que se apresenta, eu relativizar aquela norma. Nós vamos ter um probleminha que a gente não falou, que é a Convenção 98 da OIT, que o Brasil ratificou e que ela tem, em alguma perspectiva, ela tem a força de supra, né, de norma não constitucional, mas ela estaria, segundo a parte da doutrina, acima da hierarquia das normas infraconstitucionais. Esse talvez seja um problema, né? Mas se o STF, eu acho que vai ponderar princípios aí do jeito que a gente está fazendo aqui, me parece que vai ser essa saída do STF, ponderação de princípios, vai pegar o artigo 7º e dizer, isso aqui não é uma regra constitucional, isso aqui é um princípio constitucional. E para esse momento, só para esse momento, a gente admite provisoriamente a redução salarial com base em acordo direto, dado a impossibilidade de se fazer todos os acordos que seriam necessários serem realizados através e pela entidade sindical. E aí, só para completar, gente, sei que já falei demais, eu reforço aquilo que eu disse em relação ao abuso de direito. A questão do abuso de direito vai ser muito enfocada no julgamento das lides trabalhistas individuais, enfim. Por quê? Porque eu imagino que o STF não vai declarar inconstitucional essa norma, tá? Mas isso, eventualmente, vai ser levado, o caso concreto, vai ser levado para a Justiça do Trabalho, através de ações coletivas ou através de ações individuais, naqueles casos que o patrão negociou direto com o empregado, tudo bem? Tá, o juiz vai ter que decidir. Se já houver uma declaração de constitucionalidade por parte do STF, o juiz que for eventualmente mais, vamos dizer assim, contrário a esse entendimento, ele vai tentar sair pelo abuso de direito. E aí, no caso concreto, esse abuso pode existir, ou pode não existir, tá? Mas o que eu sugiro é que, para evitar esse resvalo do abuso do direito que eu comentei há pouco, primeiro, contrato sempre escrito, bem desenhado, esclarecendo o porquê ou os porquês, os motivos pelos quais estão se fazendo aquele contrato individual, que é em opção ou em alternativa à rescisão ou resolução contratual, deixar isso bem claro, tá? E mais, se a situação da empresa não é daquelas que demande uma redução salarial, como o caso que eu acabei de exemplificar, me parece que o cuidado com o abuso de direito, né, não obstante a opinião do professor Maurício é também bastante consistente, me parece que aí não seria o caso de se utilizar da MP 936. Tá? Essa é a minha opinião. Eu demorei muito, eu juro para vocês, eu pensei muito. É a única alternativa. Perceba, a gente pode falar simplesmente, vale para agora, acabou. Agora,
do ponto de vista jurídico, você é obrigado a ser coerente. E me parece que a única forma de coerência que eu encontrei para interpretar esse dispositivo do artigo 7º da Constituição foi transformar ele não numa regra constitucional, mas num princípio constitucional. Isso demanda, lógico, muito diálogo aqui, não daria para a gente, demandaria umas 2 horas para a gente conversar sobre todas as nuances, né? Mas eu espero que tenha passado alguma coisa para vocês, né? Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Maurício, Alex, tem alguma consideração a fazer? Fique à vontade, viu? Eu estou falando aqui, né? Bom, eu acho que por hora a gente acabou por atender, né, ao que a gente propôs, que era comentar a medida provisória, quais as novidades por ela trazidas, qual seria as discussões mais polêmicas em relação a ela, e tenho a impressão que conseguimos atender a esse fim. Talvez só para complementar um tema que a gente não abordou, mas que acho que é importante, mencionar que existe uma certa dúvida no que diz respeito à adoção da redução salarial proporcional à jornada, no que diz respeito aos teletrabalhadores, né? Aqueles que foram contratados para o regime de teletrabalho, né? A dúvida é a seguinte: como reduzir proporcionalmente a jornada se esses trabalhadores, por definição legal, não estão submetidos ao capítulo que trata da jornada, não estão submetidos à jornada de trabalho, né? Essa é uma dúvida. Existe doutrinador que defende que é possível a redução, porém, a redução do salário, porém não é possível a redução de jornada, porque a jornada não existe, né, já que eles não estariam submetidos a esse controle. Outros defendem a ideia de que, muito embora não exista o controle da jornada, existem limites que não podem ser superados. E já que não podem ser superados, de alguma forma você pode estabelecer uma redução deste limite, pura e simplesmente sem realizar um controle propriamente dito. Fica aí mais uma questão polêmica para ser debatida, se não hoje, futuramente. Aí. Certamente eu acho que teremos motivos para marcarmos novos encontros. Muito obrigado pela oportunidade, quero desde já agradecer a você pela oportunidade, pelo apoio de sempre, ao Alex também, pela sempre amizade, pela contribuição profunda que sempre dá aqui ao debate, enriquecer o debate, e a todos que participaram. Muito obrigado. Manda, Alex. Pessoal, eu não tenho mais considerações também, Romeu. Eu queria só te parabenizar aí pelo último raciocínio. Eu achei que foi perfeito, inclusive com a análise aí da principiologia maior, né, do artigo 7º, que efetivamente é a manutenção do trabalho, e eu não tinha pensado nisso. Parabéns, achei muito boa de verdade. Parabéns, professor Maurício, também, trouxe contribuições ímpares, me ajuda bastante aqui também a pensar o que é que nós vamos fazer no retorno, não é? Essa batata vai vir fervendo, todos os advogados aqui terão mais trabalho do que nunca, e nós também. Então, se todo mundo, né, vinha com aquela ideia de que o trabalho estava reduzindo com a reforma, etc., nós teremos bastante desafios pela frente, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de participar de uma sexta-feira aqui enriquecedora. Agradeço ao professor Romeu, professor Maurício pela amizade, pela oportunidade aí. A todos os participantes pela participação efetiva, pelas palavras de apoio aí. Agradeço a atenção. E é isso, pessoal. Aqui ninguém sabe tudo, nós estamos aqui construindo mesmo o pensamento de uma forma conjunta, com humildade, com a tentativa de melhoria efetiva de sempre. E é sempre muito bom participar desse tipo de encontro. Fica um abraço grande e um bom fim de semana para todos. Obrigado. Alex, eu que agradeço a você, ao professor Maurício, viu, nós aprendemos juntos, a gente que tem o privilégio de trocar essas ideias de forma constante, gente, é que assim, vida acadêmica é isso, é discutir algo sobre nada, né? Por quê? Porque o caso concreto não chegou e você fica girando ali em torno de algo que sequer aconteceu.
Então, fica aqui a nossa ressalva, inclusive, para mudar de ideia sobre tudo isso que a gente conversou, né? Porque já teve um aluno meu que colocou aqui, quero ver a hora que o senhor entrar com o processo pelo sindicato. Eu falei... Essa é uma outra coisa também, né, pessoal? O pessoal aqui, às vezes, acha que eu estou antecipando a sentença, estou dando... Isso é uma opinião primeira aí, né, pessoal? Só em termos acadêmicos aqui. Aí, quando as coisas forem surgindo em concreto, é outra coisa, né? Caso concreto de Itabuna.